Lucas 23, versos 42 e 43, diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, nós vemos que essa passagem bíblica ela é muito importante para a nossa experiência com Deus. Aqui fala de 3 personagens, Jesus e mais 2 malfeitores que morreram no mesmo dia que Jesus morreu. Enquanto um blasfemava, o outro clamou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Também essa passagem bíblica aqui define o tempo em que eles iriam estar no paraíso, que era naquele mesmo dia. Observando aqui, o versículo diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse artigo que fica entre a palavra digo e hoje, completando a frase, define o tempo em que eles iriam estar no paraíso. Mas existe um grupo de pessoas que não aceitam essa passagem bíblica. Por quê? Porque essa passagem bíblica também revela a existência da alma das pessoas quando morrem, que vai para um lugar chamado paraíso, quando essa pessoa é salva em Jesus, quando essa pessoa aceitou Jesus antes de morrer. Quando ele morre, ele vai para o paraíso. Jesus é o caminho do céu. O paraíso fica numa parte do céu. Então, Jesus é o caminho que conduz o ser humano para os céus. Se você que está no caminho do Senhor, se morrer, vai para o céu, para o paraíso. Se estiver fora desse caminho, vai para outro lugar que ninguém quer ir, nem o diabo quer ir, que é identificado na Bíblia como inferno, cujo lugar é para Satanás e seus anjos. Mas o homem, o ser humano, vai para lá por quê? Porque o ser humano que vive no pecado, no céu não pode entrar pecado. Ele morre no pecado e o pecado conduz ele para este lugar, inferno, infelizmente. Então, essas pessoas que não aceitam essa passagem bíblica, porque não crê que a alma existe após a morte física, eles, para justificar as suas ideias teológicas, eles mudam a passagem bíblica, eles modificam essa Bíblia. Como é que eles modificam essa passagem bíblica? Eles tiram o artigo que faz a ligação e que dá a definição do tempo, eles tiram o artigo e a palavra, a frase fica sem o artigo, também fica sem o roteiro. Diz assim, ó: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aqui, essa frase, depois que eles modificaram, ela perde o roteiro, ela não dá mais a definição do tempo. Ou seja, a frase não indica que naquele mesmo dia eles vão estar no paraíso. Só diz que vai estar, mas quando? Ninguém sabe. Aí eles alegam, eles entram com as suas ideias teológicas, dizendo que quando a pessoa morre, o corpo vai para o túmulo, sim, e aí a alma fica sem existir, a alma morre. Eles se apoiam lá em Ezequiel, capítulo 18, versos 20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Aí eles afirmam nessa passagem bíblica e dizem que quando a pessoa morre, a alma também morre. Só quando Jesus Cristo vier é que essa alma ressuscita e vai para o paraíso. Essa é a ideia deles. Mas a palavra de Deus afirma, porque essa passagem bíblica, alma, ela se expressa de 2 significados. Tem hora que ela se expressa identificando a parte mortal da pessoa, e tem hora que se identifica como pessoa física, como é no caso desse versículo de Daniel. A alma que de Daniel não, de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Aqui está se referindo de pessoa física, a alma como pessoa física. Outras passagens bíblicas também, que fala de alma, se referindo às pessoas físicas, como lá em Gênesis capítulo 46, verso 27, diz assim: e os filhos de Jacó, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas.
E todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70 almas. Olha, aqui se refere às pessoas, se refere à família de Jacó, que desceram ao Egito, onde eles se migraram ao Egito, e ali se formou a nação de Israel. A gente sabe dessa história, né? Então, quando eles foram para o Egito, foram 70 pessoas. Aqui a palavra diz 70 almas, se referindo a pessoas. E José, um dos filhos de Jacó, teve 2 filhos lá no Egito. Então, aqui está dizendo que os filhos de José foram 2 almas no Egito. Então, se referindo como pessoas. Tem parte na Bíblia que, quando se trata de alma, se trata da parte imortal, do homem interior. Porque a Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: se o nosso homem exterior se corrompe, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Esse homem interior é a nossa alma, o nosso espírito que forma o homem interior. O ser humano é a imagem de Deus. Como? Em que sentido? Deus, ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano também é composto de corpo, alma e espírito. O corpo, quando morre, vai para o pó da terra. Porém, a alma com o espírito forma o homem interior e é a parte imortal do ser humano. Essa pessoa, essa alma que não morre, essa alma que é eterna, quando o ser humano físico morre, ela vai para um lugar. Tem 2 lugares diferentes. Tem paraíso, que é quando a pessoa morre e vai para o paraíso, quando é crente em Jesus, e quando não é crente em Jesus, vai para o inferno. Veja o que Jesus disse aqui, lá em Mateus capítulo 10, e versículo 28, diz assim: não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Palavra de Jesus. Aqui Jesus está dizendo que as pessoas que morrem, aquelas pessoas sem Deus, então vai ser lançado no inferno, tanto a alma como o corpo. Primeiramente, o corpo vai para o pó. Mas quando Jesus Cristo vier julgar nações, as pessoas que morrem sem Jesus vão ser ressuscitadas por último para receber a condenação e ser lançado no lago de fogo, onde é lançado Satanás e seus anjos. Então aqui fica a palavra de Deus. Amém.